Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA Etapa 7. Hoje a gente finaliza um pouquinho daquela geometria analítica no que tange o estudo da circunferência. Faltou a gente trabalhar um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais sobre as posições relativas. Deixa eu te perguntar, você estava na nossa última aula? Lembra o que já foi discutido? Recorda como foi o processo para a obtenção tanto da equação geral como da equação reduzida da circunferência? Professor, estou entendendo o que é que o senhor está falando, não. Dá uma espiada na plataforma do canal Educação que você vai ver que está tudo gravadinho lá para você estar acompanhando o que foi trabalhado na nossa última aula. E é ponto de partida para a aula de hoje, porque eu preciso dessas fundamentações para compreender o conteúdo como um todo. Aí você pode perguntar, aí, professor, e agora? Eu faltei a aula passada, tem como eu entender? Tem sim. Basta, na hora que surgir a dúvida, você vai lá no chat, pergunta pra gente, não se acanhe não, pergunte uma, duas, quantas vezes você precisar, beleza? Meu boa noite para você que já está conectado com a gente pelo YouTube, temos polos? Tem, diretora? Já chega mais gente. Então, veja bem, posição relativa. A gente começou a falar de forma tímida na aula passada para que vocês tivessem uma ideia. Mas essa ideia, eu acredito, que ela já foi adquirida lá no comecinho da vida escolar, no ensino fundamental, quando o cara falava para você dos elementos fundamentais, ponto, reta, plano. E eu lembro que lá no ensino fundamental conversava um pouquinho sobre essas posições relativas. O que é que eu, como aluno, não posso esquecer para trabalhar com a geometria analítica? Aquela relação, fórmula, para o cálculo da distância entre dois pontos. Vocês ainda recordam? Distância de A para B seria a raiz quadrada, xb menos xa ao quadrado, mais yb menos y ao quadrado. Essa formulinha eu vou precisar para cá, para encontrar algumas dessas posições relativas. Vem cá comigo, está aí na telinha de vocês, conteúdo de hoje, segmento de estudo da geometria analítica. A gente vai estar trabalhando todas as posições relativas. Posição relativa de um ponto em relação a uma circunferência. Posição relativa de uma reta em relação à circunferência e posição relativa de uma circunferência em relação a outra circunferência. Para isso, é interessante que você recorde alguns elementos que são próprios dessa circunferência, ou círculo, já que são comuns. Localizar o centro da circunferência, eu tenho certeza que vocês recordam. Localizar o raio, professor, o raio é a distância do centro até a linhazinha que contorna. É isso aí mesmo, de forma prática e resumida, é isso mesmo. Ah, professor, e o que é diâmetro mesmo? É o dobro do meu raio. Então, professor, para a gente estar trabalhando com todos esses tópicos, a gente vai começar recordando com vocês as posições relativas de um ponto em relação à circunferência. Essa parte aqui é bem tranquila, ela é bem visual. O teu trabalho é ver, vou falar de forma bem prática mesmo, é tu ver se o pontinho está dentro ou fora da circunferência e também se o ponto ele está em cima da linhazinha que representa a minha circunferência. Lê comigo ali, ó. Os pontos A, B, C representam as posições distintas de três jogadores em relação à circunferência do centro do campo de futebol. Tá dando para ver? Vermelhinho lá, ó. Tô vendo ponto A, ponto B, ponto C. Se você considerar aquele centro do campo, você vai perceber de cara que o jogador C, ele está dentro da circunferência. Você vai perceber que o jogador A está fora daquela circunferência que representa o centro deste campo de futebol. Já o jogador B, observa direitinho, ele está em cima, professor, da linha que representa aquela circunferência. Então, eu temos aí, professor, as três possíveis posições relativas. Quais são elas, professor? Eu tenho que um ponto, ele pode ser interno, eu tenho que um ponto ele pode ser externo e eu tenho que um ponto pode pertencer à circunferência. Então, ele diz para mim que as possíveis posições de um ponto qualquer, o que é que muda agora? É que nós vamos estar observando cada um desses pontos em um plano cartesiano.
Ou seja, eu vou ter uma localização no plano, eu vou ter uma abscissa, que é o valor do x, eu vou ter uma ordenada, que é o valor do y. Então, as possíveis posições de um ponto PXY qualquer do meu plano cartesiano em relação a uma circunferência sigma, que é aquele símbolozinho que apareceu lá, de centro C e raio R, podem ser... A posição relativa pode ser, o ponto ele pode ser externo, o ponto ele pode ser interno, ou o ponto pode pertencer à circunferência. Então, se em alguma situação você necessitar dar a posição relativa de um ponto em relação à circunferência, eu só tenho essas três possibilidades. E na grande maioria das vezes, você consegue fazer o reconhecimento dessa posição relativa simplesmente olhando. E, professor, e tem outra forma de ser cobrado essa posição relativa? Tem sim. Quando eu apresento a vocês apenas elementos, quando eu te forneço o raio, quando eu te forneço a distância desse ponto em relação à circunferência, ou quando a análise desses pontos se dá em um plano cartesiano. Então, resumidamente, o que é que a gente precisa saber? Analisar a distância do ponto até o centro da circunferência. Então, eu tenho aí as três situações possíveis. Eu tenho a primeira situação onde o ponto P localiza lá visualmente, localizou? Eu estou vendo ali o ponto P e eu estou vendo o centro da circunferência. A primeira situação aqui, professor, a distância do ponto P ao centro da circunferência é igual ao raio. Quando a distância do ponto P ao centro da circunferência está aqui, ó, professor. Ó. Essa distânciazinha aqui, ó, que eu estou dando destaque aqui, ela é igual... Aqui, ó. Essa distânciazinha, que é o D, que eu estou representando pelo Dzinho, ela é exatamente igual ao raio. Quando a distância do ponto ao centro da circunferência é igual ao raio, eu vou dizer que este ponto P, ele pertence à circunferência. Segunda situação, a distância do ponto até o centro da circunferência é um valor maior do que o raio. É um valor maior do que o raio. Santo Antônio de Lisboa, sejam bem-vindos. Começamos agora há pouquinho, fiquem à vontade para participar da aula. A gente está recordando o início da nossa aula anterior, aliás, o finalzinho da nossa aula anterior, quando nós começamos a apresentar para vocês as posições relativas de pontos em relação à circunferência, de retas em relação à circunferência ou até mesmo a posição relativa entre circunferências. E essa primeira identificação aqui, ela se dá quase sempre de forma visual, onde você vai observar a distância do ponto, que está sendo representado pela letrinha P, até o centro da circunferência. Então, a gente já fez a primeira classificação. A gente entende que quando a distância do ponto ao centro da circunferência é igual ao raio, eu tenho que a minha circunferência, ou melhor, eu tenho que o meu ponto, a posição relativa do meu ponto, ela se dá de forma pertencente à circunferência. O ponto, professor, está em cima da linha. Agora, quando a distância do ponto até o centro da circunferência, quando a distância do ponto até o centro da circunferência é um valor maior do que o meu raio, esse ponto ele é classificado, ou seja, a sua posição relativa é externa, professor. O ponto ele é exterior. Eu sei que dá para vocês perceberem visualmente se o ponto está dentro da circunferência, se o ponto está fora, ou se o ponto pertence à circunferência, quando ele está em cima da linhazinha que contorna a circunferência. Só que nem sempre eu vou ter a imagem para me estar dando essa posição relativa. Às vezes ele só me dá a distância do ponto até o centro. Então, se a distância do ponto até o centro for igual ao raio, a
posição relativa deste ponto diz para mim que este ponto pertence à circunferência. Se a distância do ponto até o centro da circunferência for maior do que o raio, a posição relativa deste ponto é exterior à circunferência. Se a distância do ponto que eu estou analisando for menor do que o raio dessa circunferência, está aqui, professor, eu tenho que a posição relativa desse ponto em relação à circunferência é que este ponto é interno. Vocês vão já entender o que a gente está colocando quando eu apresentar algumas situações, problemas. O que eu quero que vocês recordem? Primeiro, do tipo de posição relativa que eu posso ter de um ponto em relação à circunferência. Essa parte introdutória é bem simples, é visual. Eu olho se o ponto está dentro da circunferência, está fora, ou se está em cima da linha. Nesse caso, estando em cimazinho da linha, o meu ponto pertence à circunferência. Se o ponto estiver fora lá, professor, ele já vai ser externo à circunferência, se estiver dentro, interno. A relação dessa distância em relação ao raio. Se a distância do ponto até o centro é igual ao raio, pertence. Se a distância do ponto até o centro for maior do que o raio, esse ponto é externo. Se a distância do ponto até o centro da circunferência for menor do que o raio, ele é interno, professor. Agora, como é que isso vai ser cobrado de mim em atividades? Se eu abrir o meu livro da terceira série do ensino médio, como é que eu vou visualizar isso? Olha só, ele não vai dar o desenho para mim. Lá no ensino fundamental, ele pedia que vocês dessem essa classificação, dando lá as imagens, dando a circunferência, dando para vocês o ponto. Aí vocês só eram visualizar se estava dentro, fora ou se pertencia. Só que agora, quem estava na aula passada, viu que nós apresentamos o que nós chamamos de equação geral e equação reduzida da circunferência. Então, ele quer que você classifique cada um desses pontos em relação à circunferência que está representada por sua equação reduzida. Está aqui, ó. Professor, x² mais y menos 2² é igual a 9. Esta aqui é o que nós chamamos de equação reduzida à circunferência. A partir dessa expressão, eu vou conseguir localizar o raio e o centro da circunferência, a coordenada que representa o centro da circunferência. Como é que a gente vai fazer isso? Olha, a equação reduzida da minha circunferência, professor, ele é dada por essa expressão aqui, ó. X, peraí. Para escrever está um pouquinho complicado. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, se você olhar para essa expressão que eu dei o destaque em amarelo, eu acho que já dá para você concluir mais ou menos quanto que vale o nosso raio. O que é que vocês acham? Professor, deixa eu ver aqui. Se ali o senhor tem x ao quadrado, y menos 2 ao quadrado, eu já estou vendo ali, professor, que o b vale 2. O b vale 2. E aquele r ao quadrado é igual ao 9. Então, significa dizer que o raio vale 3. E o meu a, professor, que eu não estou vendo ali, ó, porque eu tenho x menos a ao quadrado. E lá embaixo só tem x ao quadrado. Eu não estou vendo, professor, o valor do azinho. Então, é porque o azinho vale exatamente 0. Então, comparando a expressão que representa a equação reduzida da circunferência com a expressão da equação que nos foi fornecida, nós conseguimos concluir que o centro da circunferência tem abscissa 0 e ordenada 2, professor. São as coordenadas que representam o centro da minha circunferência. Então, se eu tenho o centro da minha circunferência, se eu tenho o valor do raio, ele quer saber se cada um desses pontos aqui, se o ponto A, se o ponto B e se o ponto C pertencem, são internos ou são externos à nossa circunferência. Como é que eu vou fazer isso, professor? Vamos lembrar aqui. Para a gente saber a posição de cada um desses pontos, que cada um desses pontos
ocupa em relação à circunferência, a gente simplesmente vai calcular. Boa noite, grande Gabriel, seja bem-vindo. A gente vai calcular a distância entre cada um desses pontos em relação ao centro da circunferência. Calculando-se essas distâncias, a gente vai comparar com o valor do raio e vai verificar se cada uma das distâncias vai ser igual ao raio, maior que o raio ou menor do que o raio. Então, o que a gente faz de início? Observando que... Deixa eu limpar aqui. Esta aqui, professor, que é a equação da circunferência fornecida, a gente vai conseguir descobrir as coordenadas do centro e o nosso raio, professor. Só olhando, professor, só olhando. Por quê? Porque eu vou comparar com essa expressão. Essa que vocês estão visualizando aqui, se eu fosse escrever, seria x menos 0 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. O que é para você entender? Que as coordenadas que representam o centro da circunferência são dados pela abscissa A e ordenada B. Ou seja, esse valor é o A, este valor é o B. Então, eu já consigo, simplesmente olhando para cá, entender que o centro da minha circunferência é dado por abscissa 0 e ordenada 2. E, professor, como é que o senhor sabe que o raio é 3? Porque aqui nós temos que R ao a esse 9. Se você resolver a continha, R ao quadrado igual ao 9, R é igual a raiz de 9, R vai ser exatamente 3. Entendeu mais ou menos? Boa noite, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade para participar, professor, não entendi direito não. Olha só, deixa eu perguntar, para quem está se conectando agora com a gente, estavam na nossa última aula? Na nossa última aula, nós trabalhamos equação geral reduzida da circunferência, que acabou de chegar. Então, na aula passada, nós apresentamos esta, que é a chamada equação reduzida da circunferência. Equação reduzida da circunferência. Professor, como é que a gente escreve a equação reduzida? É x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é sempre igual ao raio ao quadrado. Onde, desta equação reduzida, o centro da circunferência é dado pela abscissa A e pela ordenada B. Ou seja, observando o valor que está aqui, eu já sei quem é o valor da abscissa do centro. Observando o valor que está aqui, eu já tenho quem é a minha ordenada, que representa o meu centro. Deu para entender? Você lembra, Gabriel? Você estava, eu acho que você estava. Eu acho que você saiu um pouquinho, mas eu acho que você estava presente. Então, olhando esta equação aqui, ó, que foi a equação que foi fornecida, a gente consegue perceber que o valor do A aqui, professor, é x menos 0, que eu não estou vendo, né? Então, é 0 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado é igual, professor, ao 9. Então, eu já sei que o valor do A, ó, eu já sei que o valor do A é 0. Só para você entender que eu não precisei de conta para encontrar aqui, professor. O valor do A é 0 e o valor do nosso B é exatamente 2. Então, eu já sei que o centro da circunferência tem abscissa 0 e ordenada 2, que é essa informação que ele acabou de colocar para a gente aqui. Agora, quanto ao raio, professor, como é que nós chegamos no raio? Não é isso? Eu acho que sim, você perdeu um pedacinho da aula, Gabriel. Acho que foi mais ou menos isso. Pessoal que está conectado agora, gente, pergunta. O que é que a gente tem aqui?
Eu tenho a equação reduzida da circunferência, então, visualmente, eu só olhei quem era o valorzinho ali que está no lugar do A e do B. Eu acabei de encontrar o centro da minha circunferência, que é dado pelo par ordenado 0 e 2. Prof, e o raio? Gente, bem aqui no final, vou pegar aqui uma canetinha azul. Aqui no final, na fórmula da equação reduzida, eu tenho que o número que fica ali no final é o raio ao quadrado. E se você observar aqui no final, quem que você tem aqui? Você tem aqui o 9. Então, eu posso dizer que aquele raio ao quadrado é igual a 9. Então, se o raio ao quadrado é igual a 9, o raio vai valer 3. É só resolver. R ao quadrado igual a 9. Se eu sei que R ao quadrado é igual a 9, eu sei, professor, que R é igual a raiz de 9. Ou seja, o meu raio vale 3. Pronto. São essas as informações que eu tinha que identificar para aquela equação reduzida da circunferência. Agora, o nosso trabalho é comparar cada um desses pontos em relação ao centro da minha circunferência. Como, professor, que eu vou fazer isso? Você vai estar analisando cada um dos pontos. Então, o centro da minha circunferência é dado por este ponto aqui, ó, que eu acabei de encontrar com vocês as coordenadas do centro, professor. O centro dessa circunferência tem abscissa 0 e ordenada 2. Então, vamos lá. Professor, o senhor quer saber a posição relativa. Aqui eu coloquei a circunferência para você ver. Professor, aquele ponto P está fora da circunferência. Então, se eu tivesse a imagem, eu já podia dizer que o ponto P era externo. Mas, professor, eu só sei que o ponto P, ele tem localização, ele tem o ponto P, ele tem abscissa 1 e 5, professor. Ele tem abscissa 1 e ordenada 5. O que é que eu vou fazer? Eu já sei que o raio dessa circunferência vale 3, professor. Eu vou calcular a distância entre esses dois pontos. Como? Usando a fórmula para o cálculo da distância entre dois pontos no plano cartesiano. Qual que era a fórmula? Eu quero a distância do ponto C ao ponto P, que vai ser a raiz quadrada. Pedi que vocês aprendessem de toda a geometria analítica. Eu pedi que essa fórmula ela fosse aprendida, ela fosse essencial. Os pontos ele deu para a gente, Gabriel. O que seria esse R que você colocou ali? Ah, sim, o ponto R. Entendi, entendi. Mas ele deu esses pontos para a gente, Gabriel. Está aqui, ó. Ele deu o ponto P, ele deu o ponto Q e ele deu o ponto R. Ele quer justamente saber se esses pontos em relação àquela circunferência são externos, internos ou são pertencentes à circunferência. Então, eu vou calcular aqui, professor. Vai ficar a distância do ponto P, do ponto C até o ponto P, é eu pegar o x do ponto P menos o x do ponto C mais o y do ponto P menos o y do ponto C ao quadrado. Essa é a fórmula que a gente vem trabalhando do comecinho do mês até agora. Aí, se você não assistiu às aulas anteriores, tire um tempinho, tá bom? Você vai ver que não é complicado. Às vezes você pode estar olhando, professor, eu não estou entendendo direito isso aí. Mas você tem que levar em consideração. Você estava presente nas aulas anteriores? Porque senão você pode ficar um pouquinho perdido. E caso isso esteja acontecendo, você vai me perguntando aí. Primeiro, anota essa fórmula que vocês estão visualizando. Essa fórmula, ela vai calcular para mim essa distância aqui, gente, ó. A distância do centro até o ponto P. Essa distância aqui, ó. A fórmula vai calcular essa distância para mim ali, ó. Essa fórmulazinha. Você vai usar ela sempre para calcular a distância entre dois pontos em um plano cartesiano. Ou seja, onde eu sei quem é a sua abscissa, onde eu sei quem é a sua ordenada de cada um desses pontos. Então, professor, quem é o x do ponto P, professor? Olha, o x do ponto P é esse 1, professor. Então, vai ficar a distância
do ponto C ao ponto P vai ser a raiz, o x do ponto P é 1, menos o x do ponto C é 0, ao quadrado, mais o y do ponto P, professor, é 5, menos o y do ponto C, que é 2 ao quadrado. Entendeu? Não, mais ou menos? Olha, aqui você tem, ó, esse 0 é o x do ponto C, esse 2 é o y do ponto C. Esse 1 é o x do ponto P e esse 5 é o y do ponto P. Então, só é analisar os dois pontos que estão sendo trabalhados. Vou fazer essa continha aqui, só conta mesmo agora. A distância do ponto C ao ponto P vai ser a raiz. 1 menos 0 vai dar 1 ao quadrado, mais 5 menos 2 vai dar 3 ao quadrado. A distância do ponto C ao ponto P vai ser a raiz de 1 mais 9. Ou seja, professor, vai dar a raiz de 10. A raiz de 10, gente, é aproximadamente quanto, gente? A raiz de 10 é aproximadamente quanto? Hein? A raiz de 10, professor, 3 vezes 3 dá 9, vai dar 3, alguma coisa, não é isso? Vai dar, acho que o 3,3, aproximadamente 3,3. Ou seja, a distância daquele centro até o ponto P dá mais ou menos 3,3. O que foi que nós aprendemos? Que a distância, professor, do ponto até o centro da circunferência, se ela é maior do que o raio, eu posso dizer que a posição relativa à distância é maior, então esse ponto ele é externo, professor, ou exterior. Aí você pode estar me perguntando, é 3,1, é, Gabriel? 3,16? Eu botei 3,3. Não fiz aqui 3 vezes 3, dá 9, deixa eu ver aqui. Raiz. É isso mesmo, 3,1. De qualquer forma, continua sendo externo. Continua sendo externo. Vou botar só 3,1. É maior do que o raio? O raio é 3. O raio é 3. É por isso que ele está bem pertinho lá, ó. É por isso que ele está bem pertinho lá. Então, professor, se a distância do ponto ao centro da circunferência for maior do que o raio, o ponto ele é externo. Agora, entenda, eu não tenho essa imagem. A imagem eu coloquei mesmo só para vocês fazerem uma associação da localização desse ponto em relação à circunferência. Professor, vamos agora calcular aqui o ponto Q, não era isso, professor? Era ponto P, aí depois vinha o ponto Q. Está aqui o ponto Q, professor. O centro da circunferência, eu já sei que é 0 e 2. O ponto Q, na minha circunferência, está lá, professor. Ele tem abscissa 0 e tem ordenada 4. Pronto, coloquei certo. Eu quero que você calcule o raio. Eu já sei que é 3. Eu vou calcular a distância agora do ponto C ao ponto Q. Vai ser a raiz. Aí você vai pegar o x do ponto Q menos o x do ponto C. Você está fazendo do C para o Q ao quadrado, mais o y do ponto Q menos o y do ponto C ao quadrado. Então, substituindo, a distância do ponto C ao ponto Q vai ser a raiz quadrada x do ponto Q, professor, que é 0, menos o x do ponto C, que também é 0 ao quadrado. Vai ser 0 menos 0 ao quadrado, mais o y do ponto Q, que vale 4, menos o y do ponto C, que é 2 ao quadrado. Só resolver a conta, professor. A distância do ponto C até o ponto Q vai ser a raiz de 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Professor, vai ser a raiz
de 0 mais 4. A distância do ponto C ao Q vai ser a raiz de 4, vai ser exatamente 2. A distância do ponto Q até o centro deu 2, professor. A distância é um valor menor do que o raio. Como a distância é um valor menor do que o raio, eu posso dizer que o ponto Q, ele é um ponto interno, professor. Ele está dentro da circunferência, porque a sua distância em relação ao centro é menor do que o raio. Prof, está faltando só o ponto R. Gabriel até colocou para a gente aí. Eu sei que o centro da circunferência tem abscissa 0 e ordenada 2. Eu sei que o ponto R tem abscissa 3. O valor de x dele é 3, não é? Ó. E o valor de y dele é 2. Ou seja, aqui esse 0 é o x do ponto C. Aqui é o y do ponto C. O x do ponto R. E esse 2 é o y do ponto R. Então, eu vou calcular a distância do ponto C até o R, que vai ser a raiz, que é a fórmula. Aí, você vai pegar o x do ponto R menos o x do ponto C ao quadrado, mais o y do ponto R menos o y do ponto C ao quadrado. É só você analisar. Subtrai os valores de x dos dois pontos, eleva ao quadrado. Subtrai os valores de y dos dois pontos, eleva ao quadrado. Então, eu tenho que a distância do C para o R vai ser a raiz quadrada do x do ponto R, que é 3, menos o x do ponto C, que é 0, ao quadrado, mais o y do ponto R, que é 2, menos o y do ponto C, que é 2 ao quadrado. Então, nós vamos ter que a distância do ponto C até o ponto R vai ser a raiz quadrada, 3 menos 0 vai dar 3 ao quadrado, mais 2 menos 2, 0 ao quadrado. Professor, aqui vai dar a raiz de 9, que vai dar exatamente 3. Ou seja, a distância do centro até o ponto R, professor, é exatamente igual ao raio, professor. O raio não era 3? Então, nesse caso, quando a distância é igual ao raio, a gente diz que o ponto R, ele pertence, professor. Ele pertence à minha circunferência. Então, o que vai ser pedido de vocês? Ele vai dar simplesmente as coordenadas dos pontos e vai perguntar a posição relativa de cada um desses pontos em relação ao centro da circunferência, em relação à tua circunferência. Então, tu poderia até desenhar, tá bom? O plano cartesiano, localizar centro e pela imagem você conseguir visualizar. Mas era interessante que você fizesse um desenho bem bacana mesmo, porque senão pode ser que esse ponto fique fora ou fique dentro. Como foi o caso do P lá, ó, que quase ele estava pertencendo à circunferência. Mas qual que é o ponto que pertence à circunferência? O R. O P aí é externo, o Q ele é interno e o R, professor, ele pertence à nossa circunferência. Então, entendido como localizar a distância entre esses dois pontos e estar classificando cada um deles em relação à circunferência, vamos trabalhar um pouquinho mais. Vamos lá. Vocês vão lá, tá o chat aberto aí para vocês irem perguntando, tanto o chat do YouTube quanto o chat do IPTV. Observa outra situação, observa essa circunferência que eu tenho do lado ali. Eu já posso fazer um monte de observação, visuais aí. Eu já posso dizer para você que o raio é raiz de 5, só olhando para a circunferência lá. Já eu leio as perguntas. Só olhando para essa circunferência, eu já posso dizer que o centro dessa circunferência é dado pela abscissa 0 e pela ordenada 0. Professor, o centro da circunferência tem localização 0, 0 no plano cartesiano. Olhando para essa circunferência, professor, eu posso dizer
que essa distância aqui, ó, é o meu raio, professor. Eu já posso dizer que o raio é raiz de 5. Já posso dizer que o raio é raiz de 5. Só olhando para a circunferência, tá? O que que ele quer? Na letra A, determinar a equação dessa circunferência. Vou recordar com vocês o que foi trabalhado na aula passada. Na letra B, ele quer saber a posição relativa de um ponto, qualquer A, que tem abscissa raiz de 2 e ordenada raiz de 3, ou seja, quando o x do ponto A vale raiz de 2, quando o y do ponto A vale raiz de 3. E quer saber também a posição relativa de um outro ponto B, que tem abscissa menos 2 e ordenada também menos 2. Para fechar, ele quer que você indique as coordenadas dos pontos pertencentes à circunferência e a bissetriz dos entes ímpares. Vamos lá, professor. Letra A e letra B primeiro. Na letra A, ele quer a equação dessa circunferência. A equação que ele se refere aqui é a equação reduzida, que é a mais prática. Então, vocês conseguiram entender como foi que eu cheguei nessas duas informações? Porque eu só vou precisar dessas duas informações para chegar à equação dessa circunferência. Lembrando da fórmula da equação da circunferência, como que era mesmo, professor? Sabendo-se o centro da circunferência, que é dado por A e B, a equação da circunferência ela é escrita na forma x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio. Essa é a equação da minha circunferência. O que que é o meu trabalho? Gente, pegar o valor do A, pegar o valor do B, pegar o raio e substituir. Só isso. Bateu com a sua análise aí, Gabriel, pessoal de Santo Antônio de Lisboa? Então, peraí, professor, quem é o meu A? Tá aqui, gente, ó. O meu Azinho, professor, é esse valor que fica aqui, professor. O meu A é 0, ó. O meu A é 0. O meu B, professor, que é o número que eu vou colocar aqui, ó. O meu B também é 0, professor. Então, já dá da gente escrever, professor, a equação dessa circunferência. Estou olhando aqui para ela. Eu sei que o raio é raiz de 5 e que esse centro aqui, professor, da circunferência, ele tem valor de A 0, valor de B também 0. Então, vou escrever a equação. É x menos A ao quadrado mais y menos B ao quadrado, que é igual ao raio ao. Olha como é fácil descobrir a equação da circunferência aqui. Vai ficar x menos o valor do A, professor, que é 0, ao quadrado, mais y menos o valor do B, que também é 0 ao quadrado, é igual ao raio, que eu vou botar aqui, ó, é raiz de 5 raio ao quadrado. Resolvendo, x menos 0 dá x, vai ficar x ao quadrado, mais y menos 0 dá y ao quadrado, e raiz de 5 ao quadrado fica só 5. Tá aqui, gente. Esta é a nossa equação reduzida. A equação que representa essa circunferência que vocês estão visualizando aí. Essa aí é a resposta da letra A. Agora, professor, ele quer que eu dê a posição relativa de dois pontos. Tem um ponto A e tem um ponto B. Professor, vamos ver aqui. Eu já sei que o centro da minha circunferência, professor, é dado pelo 0, 0, que é a localização, professor. Eu sei que o raio dessa circunferência é raiz de 5. Faz uma gentileza vocês, quanto que dá a raiz de 5 aproximadamente? Só para a gente ter uma ideiazinha aqui. Raiz de 5. Dá aproximadamente quanto? A raiz de 5. Dá quanto? Porque agora eu vou pegar esse ponto aqui, ó.
me deu 2 pontos. Ele me deu o ponto A, aqui, ó, e me deu o ponto B. Ele quer saber se esse ponto A e se esse ponto B, eles são internos, eles são externos, ou se eles pertencem à circunferência, professor. Então, aqui eu tenho um ponto A, qualquer, professor, que é dado pelo raiz de 2 e o raiz de 3. E deu quanto, Gabriel? Quanto foi que deu? Professor, 2,2 aproximadamente. Pronto, professor. Eu já sei que o mais ou menos 2,2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a distância desse ponto A ao centro, professor. E vou comparar com aquele raio. Se a distância do ponto A até o centro da circunferência for igual àquele 2,2, quer dizer que o ponto A pertence à circunferência. Se a distância do ponto A, professor, até o centro for maior do que o 2,2, é porque o ponto A é externo a essa circunferência. E se a distância do ponto A até o centro for menor do que aquele valor, significa dizer que este ponto A seria interno, ele estaria dentro dessa circunferência. Então, peraí, professor, o senhor vai calcular a distância do centro até o ponto A para resolver a primeira posição relativa. Você vai fazer, se é do C para o A, você vai fazer x do ponto A menos o x mais y do ponto A menos y do ponto C ao quadrado. Você já tem o valor do x do ponto A, você já tem o valor do x do ponto C, só substituir. Você já tem o valor do y do ponto A e o valor do y do ponto C. Então, substitui aí, calcula para mim, coloca no chat, que a gente vai dar aquela pausazinha super rápida e eu volto já já para saber de vocês qual que é a posição relativa desse ponto A. 2 minutinhos, a gente volta já já.